Boa noite, pessoal. Graça e paz. Vamos aí dar continuidade com essa reflexão bíblica. E aí, eu fiquei pensando, e eu decidi. Cadê? Eu decidi nada, orei. E eu falei, eu vou dar continuidade aí na série de exposições que nós estamos vendo no domingo, que é espiritualidade na prática. Só que ninguém vai se surpreender, né? Eu vou dar uma continuação nela no Antigo Testamento, tá bom? Não é de surpreender ninguém. Então eu vou pedir que vocês abram aí em Êxodo 19 e nós vamos começar a ler. Êxodo 19. Vou ler. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de sair de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o 3º dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do 3º dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça, e alerte que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximaram do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça, e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quando os sacerdotes e ao povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará.
Então Moisés desceu e avisou o povo. Que texto, hein? É muita fumaça, é muitos trovões, é muitas fulminadas e é muita santificação. É bem interessante ler todo o livro aqui. Eu gosto de ler o Antigo Testamento, todo mundo já sabe. Principalmente aqui os livros da lei, como a gente conhece, os 5 primeiros livros, né? Eles nos dão muitas respostas sobre a nossa vida. Eles nos dão muitas respostas para entendermos a continuidade da palavra de Deus, o resto da Bíblia. É importante nós lermos e entendermos esses 5 primeiros livros. A gente tem aí Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Especificamente Êxodo, ele é um livro que gasta bastante tempo nos mostrando a forma de cultuar. Como deve ser o nosso culto a Deus e a nossa adoração. Ele gasta aí mais da metade do livro aí, dando instruções ao povo de como deve ser essa forma, essa prática. Por isso que eu falei que dá continuidade aí na espiritualidade na prática. Porque já vemos aqui o começo das leis sendo dadas ao povo, aqui em Êxodo 19. Uma aliança sendo formada. Deus, em toda a sua misericórdia e graça, chegando a esse povo e fazendo essa aliança. E o povo, com muita fome, com muita sede desse Deus, aceita unanimemente. Sim, nós faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. E eles fazem, né? Igual a nós, fazemos tudo o que o Senhor nos ordena. E assim somos nós, povo de Deus. Mas eu queria falar especificamente nisso. Esse início aqui, onde está sendo uma continuidade do que foi falado para Abraão lá em Gênesis. Do povo de Abraão viria um povo que abençoaria as nações. E aqui a gente já começa a ver isso. Deus falando para Moisés e para o povo, no verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. E essa é a forma como nós devemos olhar para Israel e tentarmos aprender. É claro que depois disso aqui, as leis são dadas. As leis que nós estamos aprendendo aqui nos domingos, essa continuidade aí com Cristo falando no Sermão do Monte. A partir do verso 20, do capítulo 20, é dado os 10 mandamentos. E depois do capítulo 20 até o 24 são dadas várias leis também para Israel. Leis que ensinavam eles a viver uma vida conforme a vontade de Deus. A gente vê os 10 mandamentos, um resumão de todas essas leis aí, muitas leis, quase 600 leis aí, mais de 600 leis, e a gente vê os 10 mandamentos sendo um resumo delas, e depois mais para frente, esses 10 mandamentos sendo resumidos em apenas 2. E é isso que nós devemos nos atentar. Essas leis nos ensinam como devemos cultuar a Deus. Essas leis nos ensinam como devemos adorar ao nosso Deus. E a primeira coisa que nos é ensinada aqui é a santificação. O povo de Israel é instruído a quê? A se purificar. Ele fala que o povo em 2 dias deveriam se limpar, se lavar, se abster de muitas coisas, para estar puros simbolicamente diante desse Deus. Um Deus totalmente santo, um Deus maravilhoso. E para entrar na presença dele, esse povo deveria estar santo também, buscar essa santificação. E para isso aí ele fala que em 2 dias eles tinham que se lavar, e a gente vê que no Antigo Testamento o banho da purificação, o se lavar, simbolicamente ensinava eles que eles estavam se purificando para estar diante do Senhor. Isso nos ensina como nós devemos viver a nossa vida, né? O nosso culto a Deus. Buscar uma santificação. Nos lavarmos.
Vocês se lavam, né? Toma banho todo dia, né? Todo mundo toma um banho da purificação aqui, né? Veio pra cá tomar um banho da purificação. Não, tem gente que não. Glória a Deus, tudo bem. Mas é simbólico. Esse banho da purificação ensina que as nossas atitudes devem estar em sintonia com a vontade de Deus. E para estar em sintonia com a vontade de Deus, nós devemos conhecer a esse Deus. Não é à toa que foram dadas várias leis para Israel. E essas leis, nós não estamos debaixo dela de forma normativa. Ou seja, elas não são normas para nós. Israel precisava cumprir elas. Senão, eles sofreriam as consequências. Se a gente ler mais continuamente em Deuteronômio, vai estar lá no Deuteronômio 28, a lista de leis, a lista das consequências boas que vinham diante da obediência e as consequências ruins que vinham diante da desobediência do povo. Mas elas servem para nós como princípios. Princípios de moral. Afinal, elas refletem a moral de Deus. E se Ele é um Deus santo, nós também devemos permanecer santos. Afinal, nós somos o tesouro também, uma nação de sacerdotes, representantes do Senhor aqui na terra. Representantes do Senhor onde nós estivermos. Seja no trabalho, seja na escola, seja dentro do ônibus, aquele ônibus cheio que desafia a lei da física. Seja em qualquer lugar, nós devemos ser representantes do Senhor. Principalmente aqui e em todos os aspectos da sua vida. Se você ver todas as leis que foram dadas a Israel, ela não abrange apenas o culto litúrgico, a cerimônia, eles estarem se reunidos ali para adorar a Deus. As leis abrangiam todos os aspectos da vida. Todos. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós devemos adorar o Senhor em todos os aspectos de nossa vida. Não apenas aqui na quarta com Deus, depois de um dia aí corrido, onde você abençoou o seu irmão dentro do carro no trânsito. O carro te fechou, você abençoou ele ali, está abençoado. Ou dentro do ônibus, você abençoando todo mundo, abençoando até Deus, né? Porque, Senhor, por que você não me dá um carro? Tão difícil essa vida. Você está abençoando todo mundo. Ou no trabalho. É nesses aspectos normais do nosso dia a dia é que nós devemos adorar a Deus também. E isso nos ensina. Esse capítulo nos ensina isso. A purificação que nós devemos buscar a todo momento. Não só aqui no culto. Nesse momento santo. Nesse momento aqui maravilhoso, onde nós estamos sentindo a presença de Deus, porque aqui só todo mundo crente. Mas até nos aspectos normais também. É nesses aspectos que nós devemos glorificar a Deus também. E ele dá continuidade. E ele começa a falar algumas coisas aqui bastante interessantes. A partir do verso 7. Moisés voltou e convocou as autoridades do povo e lhes pôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta ao povo. E ele disse a Moisés: virei a vocês numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo falar a você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo dissera. E aí ele manda o povo aqui passar pelo processo de purificação. E aí ele pula para o 12. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com as mãos, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo,
eles poderão subir ao monte. E aqui, quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus estabelece alguns limites em nossa vida também. E as leis servem para isso. Hoje, com esse pensamento influenciado aí pelo subjetivo, pelo platonismo e por vários outros tipos de pensamento, a gente tem uma tendência a esquecer esse aspecto de Deus. A gente olha para Deus e vê que Deus é amor, paz e amor. E a gente esquece da justiça de Deus. A gente esquece desse aspecto de Deus que Ele pune aqueles que o desobedecem. Aqui diz aqui que aqueles que desobedeceram iriam morrer. E nós esquecemos disso. Esse é um dos aspectos que eu gosto tanto do Antigo Testamento. Porque ele me mostra e faz refletir sobre essa plenitude do Senhor. Um Deus justo, um Deus santo, e um Deus que pune também aqueles que o desobedecem e preferem viver no pecado. Isso nos deve trazer uma seriedade de como nós adoramos a Deus. Uma seriedade de como você vive a sua vida diante desse Deus maravilhoso, esse Senhor que nós falamos que é o nosso Senhor e Deus. Será que nós temos essa seriedade no dia a dia? Será que nós tentamos buscar a obedecer a todos os mandamentos que o Senhor nos deu? Ou no dia a dia a gente esquece? Ou no dia a dia a gente deixa de lado aí as ordens, as instruções de como viver uma vida glorificando ao Senhor, e a gente vive a vida de qualquer jeito, ou a vida como a gente acha que deve viver? Ou nem pensa nisso, né? A vida é corrida, é 24 horas, mas é 24 horas que não dá para nada às vezes. Você tem que fazer tanta coisa que você nem para pensar o que Deus me ensina, a qual atitude eu devo tomar em determinada situação. Eu vou lá e faço. Eu não paro para orar, eu não paro para buscar a vontade do Senhor, eu não paro para dobrar meu joelho, para ler a palavra de Deus e ver o que ela me ensina. Esse momento de dobrar o joelho, orar, eu separo apenas as quartas e domingos. É o meu momento santo. O resto, eu vivo a vida porque eu sou crente, né? Eu vivo de qualquer jeito. Eu sei que eu estou glorificando a Deus porque eu sou crente. Eu não preciso orar, eu não preciso buscar e conhecer mais esse Deus. Deus estipula limites. E esses limites nos ensina a viver em santidade. E vivendo em santidade, eu vivo uma vida que, de fato, eu estou adorando a Ele, com tudo o que eu faço. E não apenas cantando os louvores, as músicas aqui na quarta e no domingo, que o André canta tão bem. Mas é viver a vida na prática. É o você ter compaixão pelo seu próximo. É o você ter um olhar de piedade para aqueles que não conhecem a Cristo e querer fazer algo por eles. É o você entender que você deve viver uma vida como um representante, uma nação de sacerdotes, e glorificar o nome dele com a sua vida e com sua atitude. Que pessoas que não conhecem a Cristo possam olhar para você e ver que de fato você é o sal e luz desse mundo. Você faz diferença. Porque você é diferente. Isso é uma adoração verdadeira. Isso é uma adoração real. E é essa adoração que, a partir do capítulo 19 em diante, Deus vai ensinar o seu povo a como viver. A gente, só entendendo quem é Deus de verdade, é que a nossa adoração vai ser compatível com o valor que a gente dá para Deus na nossa mente e no nosso coração.
Se você não conhece a Deus de verdade, a sua adoração não vai ser compatível com isso. E como é que você conhece a Deus? Vivendo uma vida buscando ao Senhor. Vivendo uma vida entendendo e sabendo quais são as leis e a vontade dele para a sua vida. Um Deus maravilhoso. No começo do texto, já começa a falar que no dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, Israel acampou ali diante do monte. A gente vê momentos maravilhosos desse Deus resgatando o seu povo. Com as pragas do Egito, mostrando todo o seu poder. Mostrando que aquele panteão que eles adoravam, os egípcios adoravam, para tudo tinha um Deus. É sol, é lua, é gato, é crocodilo, é rio, tudo tinha um Deus. Nada daquilo fazia jus ou fazia poder diante do Senhor. E ele resgata seu povo com grande poder. E todo o povo glorifica o nome. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que se faz presente. Um Deus que, diferente dos outros deuses, se faz presente para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Israel viu isso. E Israel fez o quê? Nós obedeceremos tudo que o Senhor nos mandar. E quando nós aceitamos a Cristo, entendemos todo o poder de Cristo e falamos assim, eu quero entregar minha vida debaixo do senhorio de Cristo, nós também estamos fazendo isso. Eu farei tudo o que o Senhor mandar, porque Ele é o meu Deus. Mas parece que hoje em dia as coisas se inverteram. Parece que a gente vem ao culto, ou nós pensamos no culto como um evento. A gente sai do culto não pensando, ó Deus, como é que eu vou realinhar a minha vida agora, depois dessa mensagem? Que eu preciso melhorar nisso? E agora, o que eu faço para melhorar? O que eu faço para trabalhar nessa minha fraqueza diante de Ti? Mas não. Parece que tanto vocês como eu, a gente sai muitas vezes e fala assim, nossa, que música maravilhosa, foi muito boa essa música, tocou no meu coração. O pastor Wesley pregou muito bem hoje, que maravilha. Aquele rapaz que estava ali magrelo não falou muito bem hoje não, mais ou menos, mais ou menos. É o que me agrada, parece. A gente olha um culto como algo que tem que me agradar e que tem que satisfazer os meus prazeres. É a iluminação que tem que estar muito boa, se tiver ruim, fala, meu Deus, hoje estava ruim o som, hein? Que é isso? O pessoal está ali, não está... Brincadeira, está ótimo o som, tá? Só um exemplo. Mas a gente só pensa no eu. A gente sai pensando no eu. Ou sai, nem pensa em nada, né? Tá bom, ei, vamos conversar aqui, faz a semana toda que eu não vejo o pessoal, deixa eu conversar com o pessoal. Onde está a reflexão do que a palavra de Deus confronta ao nosso coração? Às vezes parece que não existe. Parece que o culto hoje sofreu a reforma do self-service ou do consumidor. Você vem para o culto e é o Senhor que tem que te servir. Você tem que sair satisfeito com a palavra, tem que sair satisfeito com a música, tem que sair satisfeito com tudo. Mas você não sai confrontado ou com o pensamento, o que eu preciso mudar na minha vida para eu ser um bom representante do Senhor onde eu estiver? O que eu preciso mudar na minha vida para que eu glorifique o nome do Senhor cada vez mais? Pois Ele é um Deus que se fez presente, um Deus que me ensina como viver uma vida santa, um Deus que me ensina como me relacionar com Ele, um Deus que mesmo diante do meu pecado e minha ofensa para Ele,
preparou todo um plano da redenção para que eu pudesse me achegar novamente a Ele. Um Deus que conhece a minha dor, que conhece a dor de cada um. E nós não nos preocupamos com isso. A nossa adoração, às vezes, é tão banal. A gente acha que a nossa adoração é só aqui. Mas esse capítulo 19 nos ensina que a nossa adoração é a todo momento. E a nossa adoração vem diante do nosso desejo do coração de obedecer em tudo à vontade do Senhor. Tudo o que a gente faz é um culto de adoração ao Senhor. Adorar, talvez você já tenha ouvido falar isso, é um estilo de vida, uma maneira de glorificar e agradecer a Deus, vivendo sua vida em sintonia com a vontade de Deus. Que a gente possa sair daqui confrontado, de fato, a tentar viver uma vida no dia a dia, a cada segundo, as suas 24 horas, em sintonia com a vontade de Deus. Não estou falando dos seus 30 minutos diários que você separa para estudar a palavra, ler e ter o seu momento a sós. É claro que você precisa ter isso. Mas é muito mais do que isso. A gente vê isso no Novo Testamento. Onde aqui fala nos 10 mandamentos em Êxodo 20, que para não matarás, e a gente vê no Sermão do Monte, e em todo o Novo Testamento, que apenas se você odiar o seu irmão, você já está o matando. A vida com Deus é muito mais profunda do que a gente apenas acha que é só obedecer leis. Ela já começa a partir do seu coração e da sua intenção. E você só vai ter uma adoração verdadeira quando você conhecer o Deus verdadeiramente, o Deus que você serve. Tudo bem? E eu queria só deixar uma frase que vale a pena ser confrontado por este Deus. Às vezes a gente se deixa levar pela nossa idolatria do nosso coração, e é uma idolatria que nós estamos idolatrando a nós mesmos. Mas nós temos um Deus que nos conforta, um Deus que nos consola, um Deus que é poderoso, como diz o texto, que mostra todo o seu poder e que nos faz temer. Nos faz ter uma reverência maior a esse Deus, e nós deveríamos ter. Ao invés de olhar esse Deus apenas como nosso amiguinho, e é claro que Ele é nosso amigo, mas Ele também é nosso Senhor. E às vezes a gente esquece esse detalhe. Esse texto aqui nos ensina a ter essa seriedade, essa reverência diante desse Deus todo-poderoso. Mas ao mesmo tempo um Deus que derrama graça e misericórdia em nossas vidas. E esses dias eu estava finalizando o Clube do Livro com as crianças, com Crônicas de Nárnia. Eu gostei tanto desse trecho. Se você ler todo o trecho, você vai ver todo a maravilha que é. E ele faz essa analogia, essa fábula aí, né, mostrando... Alguém já leu Crônicas de Nárnia? Já viu? Ninguém leu, só eu. Alguém já assistiu? Tá, a gente tem lá um leão chamado Aslan, né, que a gente vê essa referência com Deus, com Cristo. E no primeiro livro... É bastante interessante que mostra Aslan criando tudo a partir da sua palavra, criando Nárnia a partir da sua palavra, através da música que vem. E tudo é criado. E aí os dois personagens principais, Diggory e Polly, eles acabam trazendo o mal para o mundo de Nárnia. A feiticeira branca, para quem já assistiu, né? Aquela que representa o mal, o pecado. E aí Aslan tem um diálogo com Diggory, né? E ele começa esse diálogo maravilhoso. Porque a gente vê que Diggory, diante desse leão de Aslan, teme, porque ele é muito poderoso, mostra aquela imponência, aquela majestade. Mas aí ele tem um momento que o surpreende. E é esse momento que eu gostaria de ler.
Vamos lá, aqui. Passaram-lhe um segundo pela cabeça... Calma aí, desculpa. Deixa eu vir demais. Aslan falando. Eu vou tentar ler como eu leio para as crianças, tá bom, gente? Filho de Adão, está disposto a desfazer o mal que fez ao meu manso país de Nárnia no dia de seu próprio nascimento? Só não sei o que posso fazer. Como o Senhor sabe, a rainha fugiu e... Digore falando. Perguntei se está disposto, disse o leão. Estou, disse Digore. Passaram-lhe um segundo pela cabeça a tentação boba de responder. Estou disposto se o Senhor prometer me ajudar minha mãe. A gente nem faz isso, né? Ô barganha. Mas percebeu a tempo que o leão não era a criatura com a qual se podia fazer barganhas. Porém, quando disse estou, pensou na mãe, nas grandes esperanças que tivera, e em como agora elas estavam prestes a morrer. Sentiam um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Deixou escapar, no entanto, mas, por favor, o Senhor não podia me dar qualquer coisa que salvasse minha mãe? Até aquele instante, só olhara para as patas do leão. Agora, com desespero, olhou nos olhos. O que viu o surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, pois a face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto. E, maravilha das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes, comparadas às de Digore, que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que ele próprio. Meu filho, eu sei, a dor é grande. Só você e eu nessa terra sabemos disso. E eu gostei desse trecho maravilhoso. Um Deus poderoso, um Deus que mostra seu poder a todas as nações, mas que ao mesmo tempo derrama sua graça, derrama sua misericórdia a nós, e conhece a dor de cada um de nós. Que a gente possa se constranger com a atitude desse Deus, para que possamos buscar uma vida de verdadeira adoração, uma vida onde a gente busque viver em sintonia, em tudo que a gente faça, nos nossos pensamentos, na nossa atitude, conhecendo Ele cada vez mais. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar para encerrar aqui, só para essa oração. Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado porque tivemos a oportunidade maravilhosa de estudar um pouco a Tua palavra, que eu te louvo grandemente. Que possamos ser confrontados aqui e sairmos daqui reflexivos sobre como devemos tomar atitudes que glorifiquem o Teu nome. Que como podemos mudar a nossa vida, como vivemos uma vida que de fato glorifique e adore o Teu nome. Nos ajude, Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria para acharmos estratégias para isso. E que o nosso coração arda cada vez mais, Senhor, para que tenhamos o desejo de estudar e Te conhecer mais e mais e mais, através da Tua Santa Escritura. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por este culto de oração. Obrigado porque temos a oportunidade de orar por aqueles que sofrem. Podemos orar buscando e clamando a Ti. Esta é minha oração no Teu santo nome, Senhor, que eu oro. Amém.